Oi, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre ponto de murcha permanente. Meu nome é Janaína, sou engenheira agrônoma e vou explicar para vocês o que seria esse atributo. Você já ouviu falar sobre PMP, que é o ponto de murcha permanente? Bom, vamos lá. Então, vamos começar aprendendo qual é a importância do ponto de murcha permanente. Então, a produção agrícola, a produção rural, agrícola ou florestal, ela depende diretamente das características do solo e também dos teores de água que estão disponíveis ali nesse solo para as plantas. Então, nesse sentido, o ponto de murcha permanente é um parâmetro que vai avaliar essa condição que é responsável pelo bom desenvolvimento de qualquer lavoura. Quando uma determinada lavoura passa a ter à sua disposição menos água do que ela realmente necessita, as plantas começam a murchar gradativamente. Creio que a grande maioria já viu essa condição em campo, né? E se houver um reabastecimento de água, então a planta começa a murchar, mas vai lá, reabastece, choveu, ou você consegue repor a água por irrigação, a planta começa a se recuperar, a umidade do solo se restabelece e a planta ela começa a se recuperar. Então ela vai atingir novamente os parâmetros mínimos necessários para o desenvolvimento ideal para atingir aí a sua produtividade. Né? Elas vão recuperar a tungência. No entanto, muitas vezes as perdas diárias de umidade elas levam as plantas a um ponto sem volta, ou seja, a partir do qual a planta murcha e não mais se recupera. Esse teor, esse limite de umidade do solo é que é chamado de ponto de murcha permanente, porque é uma condição permanente, a planta não consegue mais se recuperar. O ponto de murcha permanente é um atributo do solo e se refere a uma quantidade de água nele armazenada, uma determinada quantidade de água nele armazenada. Mas eu não posso determinar o ponto de murcha permanente do solo e acreditar que esse ponto de murcha permanente seja válido para todas as culturas. Cada cultura tem um ponto de murcha permanente diferente, precisa de uma quantidade mínima de água armazenada no solo diferente. Então, o ponto de murcha permanente da soja não vai ser o mesmo, não deve ser o mesmo para o ponto de murcha permanente do milho, por exemplo. Ou o ponto de murcha permanente de alguma verdura, de algum legume, não vai ser o mesmo para alguma leguminosa, como por exemplo o feijão. Então, cada planta tem o seu ponto de murcha permanente, a sua quantidade mínima de água necessária no solo para que tenha o seu desenvolvimento. Então, nesse sentido, gente, é muito importante saber o ponto de murcha permanente de cada planta. Essa é a condição de umidade no solo no qual a planta não consegue mais absorver água. Por essa razão, caracteriza-se como permanente, que a planta não tem mais recuperação, não resolve mais eu repor água naquele solo. Ela não vai mais conseguir, ela teve danos tão significativos, ela não consegue mais absorver água. Por isso que se caracteriza como permanente. Né? Então, conhecer o ponto de murcha permanente aí do solo de vocês, da cultura que vocês estão implantando, é fundamental, é essencial para evitar as perdas quando se tem recurso para irrigação, por exemplo. Se eu tenho uma lavoura irrigada, eu posso evitar esse ponto de murcha permanente. Claro que é uma condição diferente para quem não tem irrigação, não tem essa condição. No entanto, eu sabendo que a planta pode atingir o ponto de murcha permanente mais rapidamente e na minha região existem épocas com secas que são por um período muito elevado, eu já vou tentar implantar uma cultura que tenha maior resistência, ou seja, que não atinge o ponto de murcha permanente tão rapidamente, de forma tão fácil, que resista mais a essa falta de água, para que ela não perca a sua produtividade. Então, galera, essa foi uma explicação rápida sobre o ponto de murcha permanente. Se você gostou, aí dá um like, compartilha esse conteúdo, porque ele é bem importante. É um conteúdo simples, no entanto, extremamente importante para o sucesso aí do desenvolvimento das lavouras, para o ganho de produtividade e para que você consiga orientar aquele agricultor que você está dando assistência, para que você seja realmente diferenciado e tenha esse potencial a mais.